Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do verso 3 ao verso 7. Diz assim a palavra do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos temos, somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida ao nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando com paciência os mesmos sofrimentos que também nós padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Amém? Os irmãos podem se assentar? Trouxe essa meditação para nós essa noite, né? E, assim, a gente está vivendo numa época de sofrimento, mas, assim, um pouco diferente. Acho que talvez nós estejamos um pouco assustados, né? Porque o cristão ocidental, ele tem muita boa vida, né? O cristão ocidental, ele não tem perseguição, ele não tem tribulação, são muitos poucos os casos, né? Na grande maioria, o cristão do Ocidente, ele é praticamente sombra e água fresca, né? É meio diferente dos cristãos, da realidade dos cristãos da Janela 1040, os cristãos de países onde o evangelho é proibido. E o pastor Cleilson estava comentando aqui a respeito dessa questão da dificuldade que os pastores fiéis à palavra de Deus terão de algum tempo para frente a respeito de transmitir a palavra de Deus com fidelidade. Nós já estamos vendo nos tempos que nós vivemos como que a palavra de Deus ela tem sido ali trabalhada de forma não muito honesta, né, pelos pregadores, para que eles não venham ser ali taxados, até mesmo perseguidos, porque eu creio que a perseguição do Ocidente, ela começará justamente em cima disso, em cima da verdade que você prega, o que não foi diferente da época dos apóstolos, né? A gente aqui, até uma determinada altura, a gente via o evangelho sendo pregado, o homem sendo chamado de pecador, assim como ele é, e o povo sabia, não, é verdade, nós somos pecadores, mas nós estamos vivendo numa época onde o homem não aceita mais ser confrontado, e diante dessa realidade nós estamos vendo que a própria igreja, que seria o arauto de Deus, eles são os profetas de Deus para poder levar essa mensagem de que o homem precisa se arrepender, não existe conversão sem arrependimento. E essa a mensagem de arrependimento, ela tem sido deixada de lado. Então, a gente vê que aqui o apóstolo Paulo, ele fala com a igreja lá da cidade de Corintos, né? E a primeira coisa que Paulo faz é exaltar a Deus. Se você olhar o contexto de onde nós lemos, o apóstolo está tratando sobre o sofrimento, a perseguição. A realidade deles lá é diferente da nossa. O evangelho ele era levado a duras penas. Eles eram perseguidos, eles eram açoitados por causa dessa palavra. E veja que aqui se difere do ensino bíblico, aqui se difere o que é ensino bíblico e o que é ensino humano. A igreja primitiva, ela mostrava que ali o homem, para levar a palavra de Deus, ele sofreria, haveria sofrimento, mas hoje a gente vê que essa palavra ela tem sido amaciada, eles têm trazido para o cristão da atualidade, para os ouvintes da palavra de Deus, que
o homem, ele sendo servo de Cristo, vai estar tudo bem. Isso aconteceu quando Constantino ele resolveu instituir o cristianismo a religião do reino, né? Ele olhou e falou: olha, se perseguir os cristãos não está dando certo, então vamos institucionalizar a religião agora como uma dádiva para os cristãos. Eles não vão mais ser perseguidos, agora vai estar com moral no reino quem for cristão. E a gente acha, muitas vezes, o cristão ocidental ele olha para isso e ele acha que isso foi uma grande coisa, mas na verdade não. Na verdade, a igreja de Cristo ela cresceu todas as vezes que ela foi perseguida. E quando eu olho para isso, eu fico preocupado com a igreja ocidental. A gente vai ver que Paulo ele deixa claro que o sofrimento ele faz parte da carreira do cristão. Ainda assim, nós vemos o servo de Deus, né, o apóstolo Paulo, ele louvando a Deus, independente da situação que ele estivesse passando. Isso difere muito do cristianismo que nós temos visto. Gente, é muito fácil a gente louvar a Deus, é muito fácil ser grato a Deus quando está indo tudo muito bem. Nesse período que nós estamos passando, onde a gente vê tantas pessoas sendo acometidas por essa doença, né? Antes, pessoas que ali estava tudo bem, estava confiando em Deus, ou estou passando pela prova, dando glória a Deus, mas não tinha prova. Ele estava dando glória a Deus porque não tinha prova, só que agora tem a prova. E é aqui que a gente consegue discernir quem que é o verdadeiro cristão e quem que não é. O verdadeiro cristão, independente da situação, Deus continua sendo Deus. Amém? Então, primeiro, ele reconhece que Deus é Pai. Veja que há uma progressão no entendimento. Os judeus, eles reconheciam a sua filiação em Abraão. Para os judeus, o pai deles era Abraão, né? Nós temos por pai Abraão. E eles criam que, para serem povo de Deus, povo da promessa, né? Porque eles vinham da linhagem de Abraão. Então, eles falam, nós somos filhos de Deus por tabela, porque nós somos descendência de Abraão. Agora, a igreja ela tem um entendimento muito maior do que isso, né? Isso aí era uma forma velada, o que essa filiação ela apontava para algo muito maior. Os judeus, eles vinham da linhagem de Abraão, mas eles não tinham a fé de Abraão. Eles queriam ser filhos de Abraão porque eles vinham da linhagem de sangue, mas o principal que a Bíblia relata a respeito de Abraão é a fé. Os judeus não tinham. Será que é diferente do que nós vemos hoje? Então, a gente vai ver que a igreja ela trabalha com essa luz que ela foi revelada aos apóstolos, né? Deus revela aos apóstolos e eles entendem que Deus é Pai primeiramente de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e também daqueles que, como Abraão, creram na promessa de Deus. A promessa de Deus é Jesus Cristo. A promessa de Deus não é boa vida nessa terra. A promessa de Deus para nós é Cristo. A primeira promessa de Deus para nós é Cristo. E Cristo, quando Ele vem na plenitude dos tempos, Ele é o cumprimento da primeira promessa de Deus para o homem. Amém? Então, agora, esses que crerem em Jesus Cristo, eles são feitos filhos e participantes não somente da misericórdia de Deus no processo de salvação, mas também da consolação de Deus no decorrer dessa caminhada sobre a face da terra. A primeira coisa, Deus vai lá e te salva, porque você é inimigo de Deus, você não é filho. Mas, depois desse processo de salvação, dessa obra primeira de Deus em sua vida, Deus, Ele te alcança primeiramente com misericórdia, mas depois disso, Ele te consola no decorrer do caminho. E a gente vai ver que Paulo ele atribui toda a misericórdia e toda a consolação para Deus. Isso é importante da gente ver e entender isso aí, porque Deus é eterno. Ele é a única fonte inesgotável de salvação para os perdidos e de consolação para os que sofrem. Fazendo isso, a gente está orientando a igreja de modo coletivo e o cristão de modo individual aonde buscar socorro. E a gente vai ver que algo que fica patente aqui
é que Deus ele tem um propósito, né? Ao permitir as tribulações e as angústias da vida, que elas venham até nós, e o propósito de Deus é que nesses momentos nós possamos desfrutar do consolo de Deus, sermos fortalecidos da força que vem do próprio Deus, com a finalidade de que, cheios dessa consolação, nós sejamos movidos pelo mesmo sentimento do nosso Pai Celestial e sirvamos de consolo para aqueles que estão sofrendo, né? Olha só, algo que a gente até vai falar mais para frente sobre isso, mas serve como reforço. Aqui quando eu falei aqui que Deus, ele mostra aqui que quando a gente faz isso, de modo coletivo, a igreja e o cristão de modo individual, aonde buscar socorro, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o plano de Deus para o povo dele, né, é salvação. O plano de Deus ele vai além do que aquilo que os pregadores da atualidade eles mostram. Então a gente vai ver que quando eu, como cristão, eu mostro para aqueles que estão sofrendo aonde buscar socorro, eu não vou deixar eles amarrados em mim. E é isso que a gente tem visto nos tempos que nós vivemos. Pregadores que não são honestos, cristãos que não são honestos, quando eles até consolam, até fazem o processo de consolação, ali o irmão está sofrendo, ele vai lá e socorre, ele vai lá e presta o ombro amigo, ele leva a palavra, mas muitas vezes ele não leva ali aonde que é a fonte, aonde é que eu tenho que buscar socorro. E o que a gente mais tem visto na época que a gente vive, são pessoas que precisam sempre do canal da bênção ali para poder se achegar a Deus. E o canal da bênção para a gente achegar a Deus é Cristo. Isso acontece quando você crê em Cristo. O canal está aberto. É Ele que abriu o acesso nosso para com Deus. Depois disso, você não precisa de outro intercessor, você não precisa de uma pessoa que te faça ali um refém espiritual para poder se achegar a Deus. Então, a gente, voltando aqui, a gente vai ver que essa finalidade é que nós sejamos movidos do mesmo sentimento de Deus, ali que nós estejamos cheios dessa consolação de Deus e movidos por esse sentimento, nós sirvamos para que esses que estão atribulados, eles também sejam consolados. Nós podemos fazer isso estando lado a lado deles, né, mostrando a solidariedade no sofrimento. Sofrimento é uma coisa que todos nós temos em comum, talvez em graus diferentes, em situações diferentes, mas uma coisa que é comum a todos os homens é sofrimento. Parece que uns sofrem mais, né? Mas sempre existe algum período de nossas vidas que nós precisamos ser consolados, né? E a palavra consolo, ela é isso aí mesmo, é trazer alívio para aqueles que estão sofrendo. Então, a gente vai ver que a fonte principal é o próprio Deus. E aqui é o que a gente está falando, que muitos, eles têm errado, né? Eles mostram essa solidariedade no sofrimento, mas eles encerram aqui, não mostrando que existe uma fonte muito mais sublime, onde os atribulados podem ser aliviados. Eles dão somente o primeiro passo, mas não mostram aonde se encerra a busca. A busca do homem é justamente essa, a minha busca como ser humano, eu não estou nem falando como cristão, a busca de todo homem, ainda que muitas vezes ele não saiba, é por Deus, porque é de Deus que o homem se separou. É de Deus que o homem ele rompeu ali a comunhão. E é por isso que a gente vê tantos homens perdidos, porque eles têm buscado na religião ali a solução para os seus problemas, mas eles não têm buscado em Cristo, eles não têm buscado em Deus ali o preenchimento desse vazio que existe no homem, né? Então, eles dão somente o primeiro passo, né, mas eles não mostram aonde é que eles têm que buscar. A gente sabe que eu nunca vou poder tornar uma pessoa, ainda que eu esteja com ele no sofrimento, ainda que eu fale para ele da palavra de Deus, esteja lá, eu estou junto com você, nós vamos caminhar junto, e eu fazer dele ali, eu levar só o consolo, mas eu nunca vou conseguir tornar uma pessoa cheia da consolação, porque isso aí só pertence a Deus.
É levando a pessoa a Deus que ela se torna cheia da consolação. Eu posso levar a consolação ali primeira, aquela consolação que vai suprir aquele momento de dificuldade, mas não é isso que o homem precisa. O que o homem precisa é ter comunhão com Deus de tal forma que, independente do período, porque eu posso não estar em determinado período da vida dessa pessoa para consolá-la, mas Deus sim. Jesus sim. Jesus falou, eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos tempos. Então, por que eu tenho que ser eu o canal da consolação? Eu posso sim ser instrumento de Deus para poder levar consolação para aqueles que estão sofrendo. Mas o canal, ali a fonte da consolação é Cristo. Porque a partir do momento que a pessoa deixar ali o canal e começar a se abastecer verdadeiramente em Cristo, ela também passa a ser um canal. Os irmãos estão entendendo? E muitas vezes o que a gente tem visto é isso. Os cristãos têm dado o primeiro passo, mas têm deixado de levar essas pessoas até Deus. Falar, olha, existe uma fonte que jorra água para a vida eterna. E eu vou te levar até ela. E quando você estiver bebendo dessa água, quando você estiver em comunhão com esse Deus, você vai ter a consolação da igreja, porque esse é o papel do cristão. E isso está relacionado ao amor, à nova natureza que Deus nos dá. Mas, independente disso, o cristão verdadeiro, ainda que ele esteja sozinho, ele se sente consolado em Deus. Com ele existe a paz que excede todo entendimento. E é isso que muitas vezes os homens não entendem. Os homens, eles acham que para ele ter paz, ele tem que estar rodeado de amigos, ele tem que ter tranquilidade, ele tem que ter vários fatores que os homens da atualidade julgam necessário para que se tenha uma vida tranquila. Mas para o cristão não é dessa forma. A gente vê que a gente vai fazer isso, a gente consegue caminhar junto desses irmãos. Fazemos isso através da oração e dos dons do Espírito, prestando ajuda prática aonde quer que seja possível, né? Aonde que eu posso ser um alívio para o meu irmão, onde é que eu posso consolá-lo? Em todas as áreas da vida. Eu não sei qual que é a dificuldade que o irmão próximo de você ele está passando. Talvez você saiba, é ali. A questão é se nós estamos dispostos a isso, né? A gente vai ver que Deus ele não quer que guardemos para nós o que dele nós temos recebido. Da mesma forma que Deus está ao nosso lado para nos animar, até mesmo nas provas mais difíceis, assim devemos estar ao lado daqueles que estão sendo provados. Esse é um período que nós estamos passando e até muito estranho, né? Que as pessoas acometidas por esse vírus já são isoladas. É na hora que as pessoas mais precisam, né, do consolo, do apoio, aonde elas são isoladas. A gente vê coisas muito sinistras acontecendo. Mas, olha só, quando você pega uma pessoa que não tem confiança em Deus, que não está fixada a sua fé em Deus, ela vai chegar nesses momentos e tudo que vai sobrar para ela é desespero. A minha esposa estava falando a respeito de uma conversa que ela teve com a psicóloga, né, que falou a respeito de uma pessoa que estava no hospital muito preocupada e ela tirou um tempo muito grande para conversar, para poder acalmar a pessoa. Olha só, muitas pessoas, quando ela não tem ali o consolo, ela não tem ali a certeza de que Deus está com ela, diante dessas situações ela vai entrar em desespero. Mas o cristão não. Durante a caminhada nas adversidades da vida, ele tem o irmão que está próximo ali, vai prestar o ombro amigo, vai ter a palavra de conforto, vai estar junto na hora do sofrimento. Mas vai ter horas que é só ele e Deus, que ele vai ter que olhar para Deus e ainda assim, ainda que o mundo esteja desbarrancando em cima dele, ele olhar para Deus e falar, ó, tu és meu Deus, em ti eu confio. Esse é o desafio para nós como cristãos. E a gente vê que o círculo vai fechando, né? O círculo ele vai fechando e o cristianismo ele está no meio. O cristianismo é a parte que mais vai ser afetada com todas essas mudanças que nós estamos vendo.
Então veja que Paulo, ele segue a ideia agora mostrando na prática, primeiramente em Cristo, que através do seu sofrimento ele trouxe grandes benefícios para nós. Cristo, ele é o exemplo supremo de sofrimento em favor dos outros. A morte de Cristo, o pastor leu aqui em Isaías 53, Isaías diz: ao Senhor agradou moê-lo. Deus teve prazer em moer a Jesus. Mas Deus é mau? Não, Deus é amor. Mas quando a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte dos seus santos, é justamente isso. Porque muitos homens morrem sem a presença de Deus. E Cristo 100% santo, sua obra redentora, Deus olha para ele e fala: esse não vai ficar na sepultura. Esse cumpre totalmente a minha justiça, ainda que carregando todos os pecados. Você está achando que os meus pecados são poucos? Eles estavam sobre Jesus Cristo. Só que junto com os meus pecados, pegue o seu, pegue o do outro irmão, de cada um de nós, de cada cristão que creu em Jesus Cristo, estava sobre Cristo. Será que a gente consegue enumerar a multidão de pecados que estava sobre o Filho de Deus? Mas ainda assim, Deus olha para Cristo e vê santidade. Um homem que faz a vontade de Deus em tudo. Cordeiro perfeito. E ali Deus, como sacerdote que sacrificava o animal no templo, ele despeja a sua ira. E o Filho de Deus, ele é morto por causa desses pecados, meus e seus. Esses são os flagelos que Cristo sofreu, não somente pelas mãos humanas, que os flagelos que Cristo sofreu, chicoteamento, coroa de espinho, cruz, essa é a parte visível que a gente vê. E a gente acha isso terrível. Mas a gente vê que Cristo, quando os soldados vão prendê-lo lá no horto, ele vai de encontro aos homens. Quem vocês estão procurando? Jesus, sou eu. Cristo, ele vai de encontro aos seus algozes. Não era disso que ele tinha medo. Mas Cristo vai para a cruz enfrentar a ira justa e santa de Deus. É isso aqui que Cristo faz. A gente vai ver que ali estava sendo derramado o cálice da ira de Deus, e esse acontecimento, essa obra, ela é fonte da nossa salvação e da nossa esperança. E o resultado desse sofrimento em favor de Deus, né, em nossa vida, que isso aí que aconteceu, a morte de Jesus Cristo, a ira de Deus sendo despejada sobre a vida do Filho dele, que ela venha ali servir de força agora, que nos move, não somente a sofrermos, e não somente por nós, né, mas em favor daqueles que são atribulados. Olha só, o apóstolo Paulo, ele vai falar de Jesus Cristo. Paulo, ele fala de Jesus Cristo, né? E Jesus Cristo, a obra de Cristo é essa, é morrer por nós. Então, quando Cristo ele morre por nós, não é somente para que nós sejamos salvos do pecado, mas para que nós sejamos agora ali os seus representantes na face da terra, né? Que nós sejamos ali os transmissores da palavra de Deus. Paulo deixa uma coisa clara aqui, que aqueles que trabalham no reino de Deus, os que levam o evangelho da paz, eles nem sempre têm vida tranquila, mas eles são atribulados por causa dessa palavra. Isso é tão certo que Cristo ele diz lá em João 15, verso 20 e 21, ele vai falar: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior que o seu Senhor. Se a mim perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Por que o cristão passa por tribulações nessa terra? Porque esse mundo não aceita, eles não conhecem a Deus, e eles não aceitam a palavra de Deus. E Cristo ele é muito claro. Eu fico olhando ali a sinceridade de Cristo quando ele chama o homem. Ele fala: não tem vida boa não. Eu sou o mestre de vocês, eu sou o Senhor. Vocês estão fazendo bem, vocês estão certos, eu sou o Senhor. Mas se eles perseguiram a mim,
eles vão perseguir vocês. Porque se você é meu servo, o servo ele tem uma ordem do seu Senhor para cumprir. E a ordem de Deus para nós é que nós sejamos suas testemunhas em todos os cantos da terra. Testemunha não é falar de mim. Testemunha é falar de Cristo, é falar da palavra de Deus, é falar das verdades de Deus, é falar qual que é o propósito, qual que é ali a ordem de Deus para que o homem se achegue a Ele. E começa aonde nós falamos, arrependimento. Mostrar para o homem que ele necessita de Deus, mostrar para o homem que ele necessita ser trabalhado, ele necessita ser arrancado do seu coração essa raiz maldita do pecado que está entranhada. Precisa ser arrancada, e isso vem através de arrependimento e fé em Cristo. E a igreja não está mais podendo falar sobre isso. E muitas vezes as igrejas não estão falando para não serem perseguidas, para não terem perseguição, para não terem sofrimento. E Cristo ele é muito claro: se perseguiram a mim, vão perseguir a vós. E se não perseguir vocês, então vocês fiquem preocupados. Se o seu evangelho, se a sua pregação do evangelho, ela não traz nenhuma perseguição, nenhum tipo de resistência, então fique preocupado. Porque dos dois, ou você não está pregando, ou não está pregando. Ou você não está pregando, ou não está pregando. Não tem outra possibilidade. Ou não está falando da palavra de Deus. Porque a partir do momento que você começar a falar de o que é o Evangelho de Deus, as pessoas vão te rejeitar. Vai passar a ter sofrimento nessa terra. E o sofrimento não é, eu estava andando ali e tropiquei. Não é esse sofrimento, não. É sofrimento por causa do amor a Cristo. É sofrimento por fidelidade. A maturidade do cristão, ela está justamente em entender qual é o seu chamado, o desenvolvimento do reino de Deus e o processo de salvação. Esse processo de salvação ele se dá através do trabalho e dedicação na obra de Deus. Essas coisas vão fazer com que as nossas expectativas em relação à nossa vida cristã, ela não se fixará nas coisas dessa terra e nem nas adversidades do caminho. Aqui a gente se depara com alguma coisa. Quando eu entendo o que é o chamado de Deus, por que Deus me chamou, em que consiste o reino de Deus, e como que se dá o processo de salvação, a gente vai ver que tudo isso vai mudar a nossa visão em relação ao mundo que nós vivemos. Quando a gente entende essas coisas, Deus tira os nossos olhos daqui e fixa na glória. E é por isso que a gente vê que os cristãos verdadeiros, eles não estão nem um pouco preocupados se tem o vírus, se não tem o vírus, se tem guerra, se não tem guerra. O cristão verdadeiro, ele sabe de uma coisa: o destino final da sua vida está no céu, está nas mãos de Deus. A sua vida, ela está em Cristo, porque Cristo falou: aqueles que são meu, o Pai traz a mim, Ele coloca nas minhas mãos e ninguém pode tirar delas. A minha vida, ela está nas mãos de Cristo, é lá que ela vai acabar. Ainda que eu esteja passando por aqui, mas o final dela é lá. E não tem nada. Então, independente de por onde eu estou passando, qual é a adversidade, qual que é a luta, qual que é a perseguição, o cristão verdadeiro ele não vai se preocupar com isso. Ele vai falar: independente de como eu for, o importante é que eu vou para junto do meu mestre. Não interessa a forma. Ainda que eu deite, durma e acorde morto na glória, ou que seja perseguido, morto, decapitado. Não foram assim os nossos irmãos? Eles não estavam preocupados com isso. Mas uma preocupação estava presente na vida dos nossos irmãos da igreja primitiva. Levar a palavra, serem testemunhas fiéis da palavra de Deus. Então, a gente vai ver que em tudo nós somos... o apóstolo Paulo ele fala lá em 2 Coríntios 4, de 8 a 15, ele vai falar assim, em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos,
trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos, também por isso falamos. Sabemos que o que ressuscitou Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Um pouco comprido, mas olha só, o apóstolo Paulo ele está falando aqui, ó, nós somos atribulados, passamos por tribulações, mas isso não nos angustia, não é isso que nos causa angústia. Estamos perplexos, mas não estamos desanimados. Ainda que perplexos, a gente continua animados, porque nós temos um objetivo para caminhar. Perseguidos, nós somos. O cristão ele é perseguido, mas ele sabe, o cristão verdadeiro ele sabe que ele não está desamparado, Deus é com ele. Abatidos, mas não destruídos. Então a gente vai ver que o apóstolo Paulo, o que ele está falando aqui, é justamente isso. Independente do que eles estão passando, isso não traz preocupação para eles. Eles vão passar por todas essas coisas, mas com uma finalidade. A finalidade é abençoar aqueles que estão lhe ouvindo. E ele fala aqui, ó, eu criei, por isso eu falei. Isso é o que está escrito. E ele fala, e nós cremos, por isso também falamos. O que é a responsabilidade do servo de Deus? Você creu em Jesus, meu irmão? A pergunta que eu faço para você nesse momento, você creu em Jesus? Amém? O apóstolo Paulo fala, por isso eu falei. Ele está dizendo aqui que uma das provas de que a minha fé foi verdadeira é que eu continuo a falar. Eu creio em Jesus Cristo, então dele eu vou falar. Então, a gente vai ver que, mas ele fala aqui, ó, que tudo isso é por amor de vós, para que a graça seja multiplicada por meio de muitos. Existe uma finalidade. Independente do que vai acontecer, de qual vai ser a perseguição, o que importa para o cristão, o que importa para o reino de Deus é que a palavra de Deus continue fiel. Nós não temos autorização para poder mudar, amaciar, atualizar a palavra de Deus. A nossa autorização é pregar, abrir a palavra de Deus e pregar. Porque o Espírito Santo não convence o homem em cima de mentiras. O Espírito Santo ele convence o homem através do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E é esse Evangelho que traz, na maior parte das vezes, sofrimento, perseguição para aqueles que o pregam. A gente finaliza aqui com as palavras do apóstolo. A nossa esperança a respeito de vós está firme. Sabemos que, como sois participantes dos sofrimentos, assim os sereis da consolação. O apóstolo Paulo ele olha para aquela igreja e ele fala, ó, em relação a vocês, a nossa esperança a respeito de vocês está firme. E ele fala, ó, da mesma forma que vocês são participantes do sofrimento, vocês serão da consolação. E fica algumas coisas aqui para a gente meditar, né, em relação ao nosso cristianismo. Nós vimos que aquele que é servo de Jesus, ele é perseguido, porque ele faz aquilo que o seu Senhor manda. Jesus falou, o servo não é maior que o Senhor. Então, faça o que eu estou te mandando e se prepare, porque você vai ser odiado, você vai ser perseguido. E as perguntas que fica para a gente é se realmente eu estou fazendo a vontade de Deus. Você pode olhar para a sua vida e fazer uma avaliação. Realmente você tem feito a vontade de Deus? Será que realmente eu tenho feito a vontade de Deus? Ou eu estou tendo a aceitação desse mundo? Irmão, se a gente estiver sendo aceito por esse mundo, estivermos em paz com esse mundo, então é motivo da gente se preocupar. A segunda pergunta é, a salvação ela tem sido a minha bandeira?
A salvação que demonstra incondicionalmente a misericórdia de Deus, porque a salvação ela mostra justamente isso, que não é eu pelos meus méritos indo a Deus, mas é Deus pela sua misericórdia vindo ao meu encontro. Essa tem sido a minha bandeira, o evangelho que leva a salvação e libertação para o homem. E por último, eu tenho mergulhado na consolação de Deus para que também seja canal dessa consolação. Eu só vou poder consolar se eu estiver cheio do consolo de Deus. É o que o apóstolo falou. Eu só vou poder dar aquilo que eu tenho. Não tem como eu ser consolo para aquele que está sofrendo se eu não tenho consolo em minha vida. Não tem como eu falar da misericórdia se eu não fui alcançado pela misericórdia. E esse é o questionamento para nós cristãos. Será que realmente eu me encontrei com Jesus? Será que realmente o meu cristianismo ele está agradando a Deus? Meu cristianismo ele é verdadeiro, ele é firmado sobre a palavra de Deus? Eu tenho falado a respeito de Jesus Cristo de tal forma que incomode sim esses homens maus? Se isso não estiver acontecendo, você pode olhar que vai contra tudo aquilo que você lê na Bíblia. Todos os homens de Deus, eles sofreram retaliação. Todos os homens de Deus sofreram perseguição. Todos os homens de Deus passaram por adversidades nessa vida. Só que todos os homens de Deus desfrutaram da consolação de Deus. E é isso que fica para nós como meditação nessa noite. Será que realmente eu tenho buscado nas fontes de Deus, eu tenho me enchido da consolação de Deus para que, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós venhamos ser instrumento de Deus para a consolação? Que Deus possa olhar para as nossas vidas com misericórdia e testificar nos nossos corações aonde que nós estamos falhando, aonde que nós temos sido falhos, e se temos sido, que Deus estenda suas mãos misericordiosas sobre nossas vidas e nos ajude a sermos aquilo que é o desejo dele para as nossas vidas, para o nosso chamado, para que nós venhamos sermos verdadeiramente servos de Cristo, dispostos e capazes a sofrer por amor a Cristo. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar.